Então, como eu estava falando, né? Hoje é 12 de maio, são 7 horas e 1 minuto, né? Só registrando nosso começo da nossa aula de hoje, TCC1. Então, como eu estava falando ainda agora, em off, né? Agora já está off, online, né? A gente já está em aula, certo? Há essa possibilidade real, certo? Das bancas serem online. Já entrando na aula, nos avisos, né? Peço a vocês aí, que todos me escutam bem, né? Acredito que sim, né? Peço a vocês aí que vocês respondam um link, certo? Eu vou colar esse link de novo aqui rapidinho. Para quem não respondeu ainda, certo? Mas a coordenação do curso, ela mandou um link para a gente, para TCC2 e para TCC1, para que vocês preencham. No começo do semestre já tinha pedido um, né? Só que ali é outro formulário diferente, porque ali já seria um planejamento físico, né? Presencial, certo? E eu vou estar mandando agora um link, que é uma link que eu já tinha mandado, certo? Por mensagem há uns 2 dias atrás. Peço encarecidamente que vocês acessem agora, por favor, certo? É rapidinho para que vocês preencham. Para que justamente a gente faça esse planejamento, certo? Como eu estou falando, há a possibilidade real das bancas serem online. Como é que vai funcionar isso aí? A gente ainda não sabe, porque a gente teve a primeira reunião do colegiado e sondou isso. Na verdade, foi eu que sondei, né? Porque como eu sou o professor que projeta, planeja essas bancas, né? A parte logística, né? De planejamento e execução. Então, questionei na reunião, certo? E me deram a sugestão de a gente trabalhar em equipe, ou seja, os professores de TCC e os coordenadores. Eu me senti muito mais aliviado em termos de planejamento, porque assim, não vou só me sobrecarregar em relação ao processo. Então vai ser um processo coletivo, que eu achei até interessante a forma com que eles sugeriram que faça, certo? Existem alguns alunos que têm dificuldades e a Livelton não está online aí não, né? A Livelton não está online. Existem alguns alunos, como a Livelton, como outros alunos, que já me avisaram que tem dificuldade de acesso à internet, dificuldade de logística, né? Eu acho que meninas também, né? Acho que Milena e Micaela, acho que vocês também têm uma certa dificuldade de internet, né? Vocês moram em Gurien, né? Se eu não me engano, né? Vocês têm até me falado também, né? E a gente está estudando, certo? No caso, vocês duas, Elivelton, outras pessoas que têm essa dificuldade, de como é que a gente vai poder solucionar isso aí, certo? Então, a gente garante a vocês que vai funcionar para todo mundo, certo? Ninguém vai ser prejudicado. Vai chegar um momento que eu vou rodar um outro questionário aí mais para frente, certo? Acho que nas próximas 2 semanas, relacionados a planejamento, a gente tenta fazer um levantamento de quantas pessoas vão defender, certo? E posteriormente a gente vai fazer esse planejamento. Então não deixe de preencher o questionário, certo? Eu estou vendo aqui que já tem 26 alunos online, certo? Então os 26 que estão online já devem preencher no máximo até hoje, que eu dei o prazo até amanhã, certo? Beleza, então façam esse favor para vocês mesmos, né? Nem para a gente, porque depois eu vou ter que ir atrás de vocês, ter que ir atrás de quem não preencheu, para que vocês preencham, certo? É o primeiro aviso. O segundo aviso em relação às correções. Eu agilizei algumas correções também, certo? Ontem, hoje também, tive um dia bem puxado hoje de reuniões, certo? E estou aqui na minha pasta. Estou aqui na minha pasta de correções. Vou compartilhar um link aqui com vocês, para vocês visualizarem quem já foi corrigido e quem não foi corrigido, certo? Eu estou atrasado, estou, mas aí vocês vão ter que ter um pouco de paciência, porque está vindo muita demanda excessiva em relação a outros assuntos extra sala de aula, certo? Planejamento, gravação de material, comunicação, certo? Estagiário, enfim. Não tá indo aqui o link, né? Deixa eu gerar um link aqui encurtado. Fica melhor aqui, certo? Não sei por que esse link da Cruzeiro ele quebra no, no Blackboard. Deixa eu ver se agora vai. Agora foi. Tem esse link aí, certo? Que eu colei agora no chat. Então, o link atual das correções atual no momento, certo? Eu finalizo no máximo isso até amanhã, certo? Já ali várias outras demandas aí em relação às correções, certo? Então,
Alguns de vocês eu estou corrigindo pela ordem de depósito, então não é pela ordem alfabética, é pela ordem de depósito. Então cheguei na letra, por exemplo, na letra J e pulei para a letra T, depois fui para a letra Y, depois voltei para a letra E, certo? Então, pela ordem de depósito. Estão faltando aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? 9, 10, 11, 12, faltam 13 trabalhos, certo? De quase 40 das correções. Beleza. Eu agradeço os elogios de alguns alunos, certo? Fico muito lisonjeado. Recebi algumas mensagens aí pelo Blackboard agradecendo a correção, certo? A correção é uma correção bem superficial mesmo, certo? Alguns alunos mandaram mensagem perguntando, professor, mas eu esperava que o senhor corrigisse assim, assim, assado. Não é a correção, como eu falei algumas aulas atrás, é a correção metodológica, não é uma correção técnica, certo? Algumas coisas eu concordo em relação ao que vocês botam, certo? Outras eu não concordo, mas como eu falei, eu não posso comentar porque não é a banca, certo? Eu vou chegar nesse ponto já já. Então, assim, eu corrijo a parte metodológica, faço algumas observações que eu acredito serem pertinentes dentro, digamos assim, dos limites, certo? Metodológicos, então não entra na parte técnica. Tem gente que fica esperando, entendo, é natural, certo? Eu também queria corrigir um por um na parte técnica, mas aí fica a critério do orientador de vocês, né? Eu alerto alguns orientantes, que eu também vi bastante, acho que com cerca de uns 6 a 8 trabalhos, eu vi alguns alunos que, dentro do próprio trabalho que depositou, tem observações do orientador, certo? Então, se alertem para vocês seguirem as orientações, as correções, no caso, do orientador, certo? Porque o orientador ele é o cara que vai te dar esse review. Então, eu vi que tem alguns alunos que faz mais de um mês, acho que um mês e meio quase, enfim, dia 20 a 25 de março, certo? Na verdade, quase 2 meses, né? E ainda estão lá as correções sugeridas pelo orientador, certo? Então, eu depositei as minhas, e mesmo assim estão as minhas e a do orientador, certo? Não sei que status esses alunos eles estão atualmente, mas é importante vocês terem esse cuidado. Então, como eu falei, no máximo na manhã para sexta, quinta amanhã, sexta, finaliza isso aí, certo? Eu mandei uma mensagem também, né? Na sexta-feira, só relembrando, que vocês têm aí um novo prazo de entrega relacionado à literatura, certo? Vou abrir, Pajé, o link lá, certo? Como é de 18 até segunda-feira, eu vou reabrir esse link. Eu vou finalizar as correções, quando eu finalizar as correções, abro o link do novo prazo. Então, vocês têm até segunda-feira, certo? Como um acordo, eu já pensava em estender, porque muita gente pediu, certo? Quando foi na sexta, aí tá veio falar comigo dizendo que estender para o pessoal do TCC2, certo? Então, eu disse, e aí, como é que a gente faz? Aí ela fez, não, você que sabe. Então, todo mundo já tinha pedido, ela também estendeu, aí para não ficar, assim, por chato na história, né? Resolvi adiar também, certo? Então, vocês têm até segunda para entregar a parte de literatura, como o João perguntou aí, certo? Qual é a quantidade máxima de literatura? Eu vou dar mais ou menos assim, um parâmetro geral, certo? Vai depender da forma que vocês estruturam. Para artigo, né, que é a parte menor, o artigo ele varia aí no máximo entre 3 páginas, no máximo 4 páginas, estourando isso aí, certo? Não pode passar disso. A literatura é algo muito enjoativo, certo? Eu, particularmente, nem leio a literatura que o cara escreve na banca, porque é muito enroleixo, na minha visão, né? Vocês vão escrever coisas que já existem nos livros. Ah, professor, então por que tem que pôr? Porque é institucional, certo? Todo mundo tem. Se tiver uma graduação, no mestrado, doutorado, tem que ter literatura, né? Então, no artigo varia de 3 a 4 páginas, certo? É a média. Um TCC comum vai variar de acordo com a estrutura do trabalho, certo? Meus alunos, meus orientantes, eu tenho adotado uma nova parametrização que eles têm que trabalhar em média aí entre 9 a 12 páginas de literatura, não pode passar disso, certo? Então, os meus alunos têm que ter toda a literatura do trabalho em até 10 páginas ou 12 páginas no máximo, certo? Antigamente era 15, 20, 30 páginas, mas é muito enrolation, certo? Muita linguiça, texto desnecessário na visão. Mais elementos pré-textuais, certo? Então, eu vou finalizar hoje citações diretas e indiretas. Eu já dei uma aula sobre resumo, acho que vocês recordam, né? A frequência de vocês está até legal, certo? Em relação à TCC1, né?
Então, quem tiver dúvidas em relação a resumo, no final da aula de hoje, a gente pode tirar uns 10 minutos, 15 minutos para recomendar resumo, certo? Mas é basicamente aquela mesma lógica que eu já tenho falado na aula presencial, certo? E um terceiro ponto que eu também gostaria de combinar com vocês é em relação às bancas, certo? Eu vou tentar, né? Eu vi que alguns alunos pediram naquele primeiro formulário que eu participasse, certo? Minha aceitação foi até boa em relação à avaliação. Só que com essa mudança de formato, né, da gente estar online, certo? Eu não sei como é que vai estar a minha disponibilidade de acordo com as datas. Então, eu vou ver aí, certo? Como é que vai ser a nosso horário, né? Os meus orientandos eu vou ter que estar obrigatoriamente, não tem pronto correr, certo? Mas alguns de vocês eu vou tentar recalibrar para alguns docentes que vão estar disponíveis. Então, não sei exatamente os horários que as bancas vão estar definidas, né? Geralmente a gente fechava a noite completa por conta das datas, então não tinha aula, né? Aula teórica daquela determinada disciplina naquele dia, porque ou era na semana de finais ou era na semana pós-provas, né? A gente tem uma semana entre a prova do segundo estágio e a prova final, certo? É justamente nesse meio aí, nesse buraco de semana que a gente encaixa as bancas. Então, eu vou esperar também a coordenação bater o martelo em relação a essas datas, certo? E provavelmente as bancas de vocês sejam à noite mesmo, certo? Do final da tarde para o começo da noite. Então, mais para frente, quando eu começar a planejar as bancas, eu vou começar a sugerir os horários e os docentes que vão para as bancas e a gente vai confirmando com vocês. Dispara o horário, certo? Dispara os professores, dispara a data e valida com o aluno, no caso com o orientando. E essa validação vai sendo feita gradativamente. Então, quando a gente for validando isso aí, a gente vou comunicando a vocês, tá certo? Mas acho que no mais os avisos iniciais eram esses. Em relação à colação de grau que vocês falaram, né? Eu não tenho a menor ideia, cara. Tá muito longe ainda, certo? Mesma coisa que eu tô sempre falando nas aulas, né? A gente trabalha mais com especulação com vocês, mais para a questão de facilitar o nosso planejamento. Um evento interno da instituição ele vai ser online, que é a Sapiens, que é em julho, certo? A gente tem um evento interno, é bem legal. Já chegar a fazer completar 10 anos esse evento. A gente vai discutir isso aí, sabe, Icaro? Esse ponto que você falou, antes de eu finalizar, de entrar nisso aí, né? Então a gente tem um evento interno e esse evento vai ser em julho, né? Julho, L-O, certo? E vai ser o Web Sapiens, então o evento vai ser web. Então, assim, a gente subentende que se vai ser web um evento em julho, né? Até lá possa ser, não sei, e a gente não volte, né? Enfim, a gente tá previsto voltar segunda, mas acredito que até o final da semana, hoje é terça-feira, ainda tá cedo, né? Eles soltem alguma coisa, certo? Aí que eu falo um ponto aí que foi levantado na reunião que a gente teve, certo? Em relação à possibilidade da banca ela ser gravada, né? Cara, eu falei na reunião, certo? Foi um ponto a se discutir, não foi adotado nem foi descartado. Você tá entendendo, Icaro? A gente vai fazer esse levantamento em relação a algumas informações. Eu entendo, por exemplo, acredito que seu caso, não sei se você tem essa dificuldade de internet, né? Tem alguns alunos que eu já sei pontuais em relação à dificuldade de internet, né? Não é que não tem internet, em relação a sinal, em relação à acessibilidade, né? Eu sei das meninas que eu falei ainda agora, eu sei de Alivelto, que já tem me dito também, né? Então a gente vai estudar os casos pontuais e vai adotar a melhor medida para cada caso, certo? Então, fiquem tranquilos que certo? A questão de logística eu também levantei, certo? Questão de computador, até computador mesmo. Tem alguns de vocês que têm dificuldade de ter computador, tem alguns de vocês que têm computadores mais antigos, né? Tem alguns de vocês que tem muita gente em casa. Não sei se alguém aqui mora com muita gente em casa, né? Tem gente que mora com um pai, com a mãe, tem gente que mora com tio, com tia, com isso, com aquilo, enfim, certo? A questão do silêncio, não sei se vocês têm silêncio em casa, hein, que contribua para a apresentação também, né? Enfim, vou rodar um outro questionário mais à frente, um outro formulário, certo? E eu vou levar essa sugestão de vocês, essas demandas de vocês para a reunião, que a gente vai ter, acho que na semana que vem, certo? Para já adotar algumas medidas de planejamento. Fez a primeira reunião só relacionada mais à questão de, de sondar, né? A gente só sondou, jogou na mesa, certo? E é um processo de negociação essa questão dessa definição. Porque senão vira bagunça, entenderam? Às vezes, alguns de vocês têm boa intenção, mas tem alguns que querem mais tumultuar. Então, não estou falando da sala, estou falando de maneira geral, os alunos, né? E
A gente vai ter prudência, certo? Ao mesmo tempo que garantia de segurança para que vocês defendam, certo? Acho que no mais é isso. Então, vou finalizar aí o assunto, certo? Se vocês tiverem mais alguma dúvida em relação a esses tópicos que eu falei, vocês podem perguntar, beleza? Icaro também está perguntando. A realidade é que se for apresentação ao vivo, vai ter que ser menos formal. É o que alguns amigos que fazem mestrado tentam fazer. A relação às defesas de pós-graduação em universidades públicas, né? Eu não tenho a menor ideia, cara, de como é que é a apresentação visual do candidato. Você está entendendo? Não sei, assim, não sei se o cara precisa estar vestido formalmente, né? Se ele precisa não estar vestido formalmente, a critério da instituição, certo? A gente não criou nada relacionado a isso aí. Não precisa se o cara precisar aparecer também, certo? Acho que já só a voz dele com slide já garante a autenticidade da apresentação, certo? Mas eu vou considerar esse ponto que você falou também. Mais alguém de vocês tem algum ponto a levantar que eu possa levar para a reunião que a gente vai ter mais à frente? Porque eu só vou falar com vocês agora terça-feira da semana que vem, né? Então, se a gente adiantar a reunião para essa semana ou para segunda-feira, já é importante. Se alguém tiver alguma sugestão, se não tiver, beleza. Então eu vou continuar aqui. Tá joia? Bom, então na semana passada, a gente tinha falado sobre citações diretas e indiretas, né? E eu tinha falado em relação à estrutura de citações, né? Nós tínhamos, na verdade, entrado nessa questão dessas perguntas aí. Achei vários trabalhos aí citados incorretamente, com as citações incorretas, né? E até o comentário em relação a algumas observações de estruturas que vocês devem ter, certo? Então, é importante todo mundo citar, né? Se eu não me engano, eu acho que eu tinha fechado na pergunta 4, né? Me recordem aí se eu não estou errado. Eu tinha parado na pergunta 4. E fiquei de ir para a pergunta 5, né? Na aula passada, certo? Então vou continuar nessa ordem aí. Vou continuar respondendo as perguntas ao mesmo tempo. Quem for tendo dúvidas, quem for tendo aí observações relacionadas, pode ir perguntando. Pode abrir o microfone também para falar, certo? Acho que todo mundo está me escutando direitinho, né? Todos me escutam bem? Acho que sim, né? Tô vendo que tá todo mundo calado. Beleza. Joia. Show de bola. Espera aí que tem alguém que perguntou alguma coisa. Já desceu aqui. Beleza. Então, na pergunta 5 aí, né? Eu pergunto aí, a indicação da página de uma citação indireta. Indireta é aquela que você não copia o texto, não replica, né? Opcional é obrigatória, ela é opcional, certo? Lembra que eu falei na semana passada da diferença entre citação direta e indireta. Geralmente a gente não usa página para citação direta, indireta não, certo? A gente só usa mais para direta. Então, opcional, não é obrigatório não. Na pergunta 6, eu falo assim, né? Como são feitas citações diretas com mais de 3 linhas? E as aspas? O ano é obrigatório sim, nas duas. Entendeu, Nathalie? Independente de ser direto ou indireto, você tem que pôr o ano, né? Na direta, que é aquela que você replica o texto, aí a gente segue até esse padrão que eu já tinha até falado também semana passada, né? Isso, o ano e a página. Fica mais ou menos assim, ó. Deixa eu botar aqui, certo? Aqui é a direta, né? Que a gente tem. Isso aqui é indireta, certo? Se for em texto corrido, já muda um pouco, né? Segundo, sei lá, Souza 2020. Já fica assim. Se for só encaixar a citação, certo? No final de um parágrafo, no começo do parágrafo, já fica diferente, né? A gente usa assim, ó. Varia, certo? De acordo com a estrutura, de acordo com o segmento que você utiliza, né? Aí na pergunta 7, como fazemos uma citação direta de um texto em língua estrangeira? Nesse caso aí, Arthur, quando você fazer a citação direta, você copia aí até 3 linhas, né? Certo? Separadas por aspa dupla. Vou botar no meu teclado aqui, porque o teclado USB não pega aspa dupla aqui. É isso. Então, você vai ter o texto, né? Copiado, certo? E ele vai ter que estar entre aspas duplas. E só corrigindo aqui mais uma vez, você vai ter o texto, que eu vi muito isso aqui em relação a erro. Ó. E antes do fechamento da aspa dupla, você vai ter que ter a referência, certo? Assim, ó. Tô digitando aqui, certo?
Então, a citação direta, ela fica com o ano, o ano do autor, no caso, é o nome do autor, o ano e a página dentro da aspa, e não fora, certo? Você abre a aspa, bota todo o texto em 3 linhas. Antes de você fechar a aspa dupla, você bota, abre parênteses, o último nome do autor é vírgula, ano, vírgula, paginação, certo? Fecha parênteses e fecha a aspa dupla. Se for mais de 3 linhas, a gente também já tinha falado, né? Não, tem não, cara, tem não. Depende, tá entendendo? Você pode botar no meio do parágrafo, você pode botar no final do parágrafo. Se você botar até no meio do parágrafo, subtende que dela para cima, para antes, você está se baseando na ideia desse cara, entendeu? Se você. Tem que botar, cara, tem que botar. Tem que botar. Acho que a Alisson caiu aí, né? Ele saiu da sala. Se você botar, como eu estava falando, entendeu, Eduardo? Se tu botar no meio do parágrafo, então subtende que do meio para antes, tu tá referenciando o cara. Aí se tu não quiser botar no final, para não ficar no meio e no final, aí tu bota aí, assim, ainda conforme o autor, tu tá entendendo? Aí você desenvolve. Porque o leitor ele vai entender que é o último autor, a última citação que você fez. Então, um truque que a gente usa na escrita, para que justamente, certo? Não fique utilizando muita referência, né? Não adianta, tipo, seu parágrafo tem 5 a 6 linhas, né? Uma média aí, certo? Era isso que eu estava tentando lembrar. Tentem usar aí uma média entre 5 a 7 linhas por parágrafo. É uma média, certo? E todo parágrafo ele tem que ter começo, meio e fim, né? Exato, Alisson. Tem que pôr a página, assim, certo? Por quê? Porque eu vi alguns TCCs que eu vi parágrafos de 12 linhas e tem um parágrafo de 3 linhas, no mesmo um parágrafo em cima do outro. Ficou muito desproporcional, tá entendendo? Então tentem trabalhar na média aí, escrever nessa média, entre 5 a 7 linhas, certo? Com começo, meio e fim. Então você abre a ideia do parágrafo, desenvolve o texto e finaliza a ideia do parágrafo também. Isso é extremamente importante. Outra dica que eu também dou, que eu também já falei várias vezes. Exato, exato, João. Exato. Caso eu tenha citado algo anteriormente, para você levantar a aparência, referência de novo, depende. Se você continuar a ideia que você já tinha citado, entendeu? Aí Arthur está perguntando, preciso começar um parágrafo com um artigo. Como assim um parágrafo com um artigo? Não entendi a pergunta. Conforme dito anteriormente, tal e tal. Acho que é com citação que ele fala, né? Exato, exato, João. Exato, exato. Exato. Isso que você perguntou, João, é o que eu ia falar agora. Suponha que tu começa um parágrafo, certo? Aliás, exato, começa um parágrafo, inicia ele, desenvolve ele, finaliza ele, certo? Qual é a ideia que eu já tinha falado também algumas vezes na sala? Sempre que você finalizar o parágrafo, você já deixa, né? Você já, enfim, deixa amarrado, entre aspas, né, o texto, que aquela ideia que você finalizou, ela vai ser a ideia de abertura do próximo parágrafo, tá entendendo? Por quê? Porque se você for lendo numa cronologia, se você, cada parágrafo ele for independente do parágrafo anterior, do subsequente, fica o texto muito rebuscado, certo? Então, acho que Arthur perguntou em relação a abrir ou fechar parágrafos com citação direta, né? Eu não recomendo, certo? Eu não recomendo, Hugo, vocês abrirem ou fecharem um parágrafo com citação direta. Por quê? Porque eu estou dizendo assim na minha opinião, não estou dizendo que ninguém fez isso, certo? Na minha opinião, eu acho, esteticamente e metodologicamente, fica muito deselegante. Fica meio que. Eu joguei o texto para a abertura do parágrafo e depois eu vou falar, certo? Citação direta, geralmente, né, um padrão científico, a gente a usa no meio de uma determinada discussão que a gente está criando. Então, eu começo discorrendo algo, discorrendo uma ideia, certo? Discorrendo algum determinado tipo de discussão, e no meio dela eu complemento com a citação direta. Quando eu complementar a citação direta, a boa prática de escrita é que eu ainda fecho e complemento a discussão em cima dela. Então, não é, na minha opinião, certo? Eu respeito quem faz, mas não vejo isso como legal. Na minha opinião, não é interessante começar o parágrafo com citação direta ou finalizar um parágrafo com citação direta. E eu já vi alguns TCCs que, desculpa até a palavra que eu vou falar, certo? Mas é altamente constrangedor, na minha opinião. O aluno, ele começa o parágrafo com a citação direta, ele bota 3 linhas, começando o parágrafo. Aí bota 2 linhas que ele comenta e fecha com 3 linhas de citação direta. Então,
o parágrafo ele é todo, certo? É replicado de autores. Você só colou lá fragmentos de textos, fez um pequeno comentário que às vezes eu li uns 6 TCCs que tiveram mais ou menos essa estratégia. E o aluno, ele, enfim, comentou a citação direta de cima. Quando ele comentou, ele jogou a de baixo, mas não comentou a de baixo. Então, com todo respeito, né, aos alunos que fizeram isso, mas eu achei muito costura de retalho de referência, certo? E isso não é legal, porque assim, fica meio que assim, eu vou jogando, combinando referências, citações diretas, e como eu falei umas 2 horas atrás, o trabalho ele fica sem identidade. Vocês estão entendendo? Então, tenham cuidado, né? Não exagerem em citações diretas, não. É importante também, certo? Eu tive um insight aqui rapidinho, antes de entrar na pergunta 8, né? Outra coisa que eu também percebi nos TCCs de vocês, né? Que bom que todo mundo está escrevendo muito, certo? Mas eu vi poucas imagens, eu vi poucas tabelas, certo? Eu vi poucos quadros também. Então, tentem pôr mais figuras, tentem pôr mais quadros, tentem pôr mais tabelas nos TCCs de vocês, porque eu tenho visto que muita gente está botando muito texto, e o excesso de texto ele causa o cansaço de leitura do leitor, certo? Então, é extremamente recomendável que ao invés de vocês, sei lá, querer discorrer etapas, querer discorrer tipos, categorias de algo, certo? Você simplesmente apresenta e desenvolva uma tabela. Mesmo que a tabela seja própria sua, mas você cita o autor que você está discorrendo e você cria uma tabela, certo? E aquela tabela ela dá uma legibilidade melhor, a figura ela dá uma legibilidade melhor relacionado à apresentação da informação, certo? Então, que bom que todo mundo está escrevendo bastante. Certo? Tenho visto aí muita escrita, muito texto. Mas estou sentindo uma falta de uma identidade visual do trabalho, certo? Tabelas, quadros, enfim. Aí na 7 aí, né, como fazemos a citação direta em um texto traseira? Você traduz nominalmente, certo? Então vamos supor aí que tu pegou um artigo em inglês e tu quer, sei lá, fazer uma citação direta daquela página, daquele artigo em inglês, só que está em inglês. A gente não pode dar o Ctrl+C, Ctrl+V do texto em inglês. Por quê? Porque a gente está na língua vernácula, no português Brasil, certo? Então como é que eu replico? Você pega aquele fragmento, joga no Google Translate, certo? Traduz, vê se não tem uma palavra ali anormal, atípica, certo? Que não seja adequada ao contexto, e você cola lá, certo? No teu TCC. Se você vê que o Google Translate não é legal e você tentar traduzir da sua forma, traduza. Agora lembre-se que é uma citação direta, então a gente não pode descaracterizar o significado ou a semântica da referência, certo? Porque a gente sabe que alguns livros, né? Não sei se vocês já viram aí, mas eu sou muito adepto de livro estrangeiro comprar na língua nativa. Eu já comprei alguns livros de Scrum, alguns livros de inteligência artificial pela internet, e quando são livros de referência, eu prefiro inglês. Por quê? Porque às vezes a galera faz umas traduções meio toscas, certo? É que nem filme, né? Não sei se vocês já viram aí que às vezes você tem um filme e o título do filme é um título. Quando vai para a tradução no Brasil, bota um título do filme totalmente sem pé e sem cabeça, certo? Então, tem que ter cuidado quando a gente vai citar para não descaracterizar o significado do que aquele autor ele está falando, né? Na pergunta 8 aí, devemos utilizar o sistema de chamada para citação autor, data ou numérico, certo? Nem usem um, nem usem outro. Continue seguindo os que tem. Isso aqui é mais uma questão opcional para artigos, certo? Mas como a gente não segue SBC, a gente segue um formato da Unip, esse item 8 se considerar totalmente. No 9 aí, né? Viu uma frase no artigo, mas é referenciado em outro artigo do livro. Como uso isso no meu trabalho? Eu falei isso na aula passada, não sei se vocês lembram, em relação ao APUD, né? Acho que foi até tu, não foi Alice que perguntou. Em relação ao APUD, certo? O APUD ele pode ser usado, só repetindo. Fulano, APUD e Beltrano, não tem problema, certo? Mas Hugo, eu citaria o artigo original, certo? Por quê? Porque está público. Se você tem acesso àquele trabalho e aquele cara cita aquele artigo, certo? Cita o nome do cara. E se você entendeu que o cara discorreu o conceito do outro cara, você cita o cara que ele está citando. Não cita o artigo que ele referenciou. Eu faria isso. Eu faço isso nas escritas técnicas e científicas que eu escrevo, seja artigo, qualquer outra fonte de escrita, certo? Porque, como eu estou falando, o texto ele é muito estético. Então,
enfim, eu respeito, mas não uso, sabe, esse tipo de citação, certo? No 10 aí, né, tenho mais de 3 autores na referência. Eu devo citar todos. A gente também já falou sobre isso aqui, né? Eu também já falei semana passada, mas vou repetir. Se você for citar, antes de eu falar, tu tá perguntando, quando eu for citar uma frase, certo? Eu preciso colocar em outro parágrafo, pode ser no mesmo. Uma frase que cite, cara, não entendi tua pergunta. Quando eu for citar uma frase, se colocar em outro parágrafo, ou pode ser no mesmo. Não entendi, Arthur, tua pergunta. Se puder ser mais específico. Então, como eu estava falando, certo? Então, a gente tem aí um, dois ou mais autores que você pode fazer a referência. Eu vou botar aqui no chat a ordem, certo? Se for um autor, como é que ficaria aí? De acordo com o exemplo, né? Do 2020, certo? Aqui é um autor. Se forem dois autores, de acordo. Dois autores, né? Souza e Silva 2020, certo? Detalhe, lembre que quando vocês falarem de mais de dois autores, dois ou mais autores, vocês falem no plural, certo? Também, se for citação direta, viu, João? Se for indireta, não. Então, sempre que a gente usar um autor, de acordo com Souza, Souza 2020 recomendou isso assim assado, beleza. Mas se tiver Souza e Silva, eles recomendaram, certo? Se for três autores, como é que ficaria? Ficaria assim, ó, de acordo com Souza, certo? Se for três ou mais autores, fica assim, ó, de acordo com Souza et al. 2020. O et al. É porque você está escrevendo o primeiro nome, aliás, o último sobrenome do primeiro autor desse trabalho, certo? Então, o primeiro autor, você pega o último sobrenome dele e escreve. Se for na citação direta, a mesma coisa, certo? Então, citação direta ficaria, deixa eu botar os três também, para todo mundo lembrar, né? Página 2 aqui, certo? Se for um autor. Se for dois autores, fica assim, ó. Se for três autores, fica assim, certo? Só errei o ponto aí, que o ponto não é no 2, é no P, certo? Dessa última que eu colei aí. Mas aí estão os três exemplos que respondem essa pergunta 10, tá certo? Alguém tem alguma dúvida em relação às citações ainda ou não? Acho que não, né? Aí, Alisson está perguntando, Hugo, para conceituar alguns termos, dar algumas definições, é melhor usar livros ou conceitos que a gente encontra em trabalhos como artigos e dissertações também servem? Alisson, boa pergunta. Se forem conceitos clássicos, certo? Um conceito que ele é clássico. Vamos dar um exemplo aqui. Se você for falar de processo de software, exato, inteligência artificial, certo? Falar de inteligência artificial, quem são os caras referência de literatura clássica de IA? Aqui tem uma porrada de gente aí, certo? Então, conceitos clássicos, genéricos, aqueles clássicos genéricos, eu recomendo livros, entendeu? Tu vai falar o que é IA, tu vai falar o que é aprendizagem de máquina, tu vai falar o que é engenharia de software, tu vai falar o que é IoT, enfim, conceitos, as grandes áreas, os conceitos gerais, genéricos das grandes áreas, eu recomendo o livro. Por quê? Porque você citando o autor, assim, famoso, certo? O trabalho, ele tem relevância. Porque a banca, ela vai ver que você citou e você buscou entender quem eram os autores, quem são os caras de referência que atuam naquela área ali, certo? Quando é que a gente usa dissertação, tese, artigos, journals, enfim, para você fundamentar a discussão do termo ou do assunto, certo? Vamos dar um exemplo aqui. Tu vai explicar o que é inteligência artificial. Tu vai pegar o Russell e Norg, que são os clássicos de IA, né? Aí tu cita lá, certo? Russell e Norg dizem que a inteligência artificial é blá 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 blá. Ponto.
Só que você aí só tem uma abordagem desses dois caras. E aí já alerta todo mundo, certo? Foi até bom você ter perguntado isso, Alves. Porque não existe um conceito de uma área que você discute. Se você for pesquisar o que é inteligência artificial, você acha 10 conceitos diferentes, 10 livros diferentes. Não implica dizer, exato, vou chegar lá. Não implica dizer que Russell e Norvig, eles dizem aquilo ali e o resto está tudo errado, certo? Pelo contrário. Você pode dizer o que é que eles dizem o que é, certo? Russell e Norvig diz que A é aquilo. Em contraponto, você pode dizer, entretanto, certo? Ludemir diz que A é aquilo. Entretanto, Kruskal diz que A é aquilo. Entretanto, fulano diz que é aquilo. Então, os conceitos genéricos, vocês podem citar 2 ou 3 conceitos da mesma coisa usando autores diferentes, porque só assim dá ao leitor uma noção de que é um conceito, por exemplo, um conceito abrangente, tá entendendo? É um conceito que ele é muito divergido. Então, cada autor ele tem uma visão geral acerca disso aí. E os artigos e teses, como eu tinha falado, é mais para apoiar a discussão. Tu tá entendendo? Tipo, tu já citou Russell 9 para dizer, aí agora tu tá citando, sei lá, vamos falar de modelo de decisão para dados. Aí modelo de decisão para dados é um conceito dentro de, sei lá, de machine learning, dentro de data science, que o livro em si ele não foca porque o livro ele é genérico. Você tem que pegar um livro de um autor específico que fala daquilo ali. Aí, ou você usa um livro de um autor específico que fala daquilo ali, ou você usa um artigo porque você já citou que era o grande conceito, e dentro daquele conceito grande você tem um conceito menor, certo? Subconceito, ou subcategorizado, que você usa os demais tipos de referência, certo? Mas, como eu estou falando, é uma questão de convenção. Isso é um padrão que existe na literatura que não é obrigado todo mundo seguir, certo? Beleza. Beleza, ninguém tem dúvidas não, né? Deixa eu ver o que, tem mais aqui, certo? A gente também tem um sistema de chamada, certo? Nada. Vocês perguntarem, é bom vocês perguntarem, porque vocês perguntando eu vou emendando, certo? Nas minhas falas. Que é o que a gente chama de autodata ou numérico, já falei disso aí, certo? Mas a gente não usa no Brasil, certo? Um exemplo está aqui abaixo, ó. Não sei se vocês visualizam o meu mouse aqui. Esse sistema numérico, esse sistema de autodata, é um sistema europeu, certo? Europeu e americano. No Brasil a gente não usa, porque a gente usa da ABNT e o da SBC. Então a gente não usa essa sistematização, seja por número de citação ou por número de artigo, certo? Então não usem o sistema autodata ou o sistema numérico que não podem. A gente tem que usar a ABNT, certo? 10, 15 e 20 que está lá no virtual. Aí aqui só continuando, né? Novamente a gente já tem falado, né? Que a citação direta é então um exemplo prático da citação direta, né? Se vocês acessarem o artigo, no caso esse slide, ou o artigo do TCC de Saberes, ou os TCCs que eu botei lá, vocês têm vários exemplos também, certo? Em várias situações pela qual você pode trabalhar. Apenas também assim, fazendo uma observação rápida, a gente separa os autores, quando é mais de um autor, por ponto e vírgula, certo? E ano e página por vírgula. Então vamos botar mais uma vez aqui no chat, certo? Vamos supor que eu pego aí do jeito que tá aí, ó. Como é que ficaria aí? Souza, ponto e vírgula, Silva, certo? Ano, e a página. Do jeito que tá no slide, certo? Como eu também botei no chat agora. Autores, né? Botei até uma vírgula errada, só que tá errado isso aí. O autor não era dentro da não. Quando for uma citação direta. Isso aí, tá errado. Essa referência está incorreta, certo? Tem que estar dentro da aspa dupla. Vou até corrigir isso aí no slide, certo? Citação indireta também segue o mesmo padrão, certo? Então, existem duas formas. Na verdade, existem várias formas aqui, né? Eu só botei duas aqui. Mas existem várias formas, né? Professor, uma dúvida. Estudos. Mota, 2010, Silva et al. Não, tá correto, Arthur. Tá correto. Certo? Porque você separa dois autores por ponto e vírgula. Então tá correto sim. Até dois autores, né? Não é legal a gente botar de mais de 3 autores, entendeu? Que é outra prática comum. Você até deu uma ideia, na verdade. Ó. É muito comum, por exemplo, pega no gancho que você perguntou, viu, Alisson? Vamos supor que tu vai dizer o que é IA. Né? Sei lá, a IA
é uma área importante. Vou botar assim. Só que tem 3 autores que dizem isso. Como é que eu boto na referência? Eu posso fazer assim, ó. Souza 2020, certo? Ponto e vírgula. Silva 2020, ponto e vírgula. Sei lá, Vieira 2020. Posso referenciar assim também? Pode. Por quê? Porque os 3 trabalhos, eles dizem a mesma coisa. Tá entendendo? Então, ao invés de você desmembrar e comentar cada um separadamente, você pode reforçar a citação direta, botando as referências. Eu uso muito dessa forma. Por quê? Porque dá assim, uma suficiência científica e argumentativa em termos de citação muito forte. O quão mais, não é que todo mundo vai fazer dessa forma toda hora, mas conceitos importantes, afirmações muito fortes que vocês fazem, certo? Então, uma estratégia que a gente usa para vocês fazerem esse tipo de citação é quando vocês fazem afirmações fortes. Por exemplo, Java, sei lá, Python é melhor do que Java. É um conceito muito forte, né? Você dizer que Python é melhor do que Java. Só que Python é melhor do que Java em quê? Vocês estão entendendo? Ah, Python é melhor do que Java em termos de interoperabilidade. Vamos dar um exemplo aqui, certo? Eu fui dizer isso numa aula, quase que eu apanhava online dos alunos, né? E Python é melhor do que Java em termos de interoperabilidade. É uma afirmação muito forte, o cara está dizendo isso. Aí você vai ter que ter 2, 3, 4, 5 trabalhos que os caras verificaram a interoperabilidade em determinados tipos de cenários diferentes e que, baseado no que os caras chegaram à conclusão, você pode afirmar isso porque os 3 ou 4 trabalhos chegaram nessa conclusão. Aí você abre lá parênteses, bota todo mundo que disse isso, fecha parênteses. Então, se o professor chegar na banca e disser, cara, tu tá fazendo um negócio aqui muito forte, tu botou 4 referências que dizem a mesma coisa. Então, você está respaldado em termos de citação da afirmação que você falou, entendeu? Então, eu, Hugo, uso com essa estratégia. Eu vou fazer afirmações fortes para defender algo, certo? Então, a gente usa esse tipo de citação indireta agrupada, que a gente chama. Tem aqui outro exemplo também, né? O modelo RDF é o mecanismo padrão que permite a especificação da existência, as ligações, blá 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 blá, né? Aí Nato está perguntando, todas as citações que são feitas ao longo do texto têm que estar presentes na referência? Com certeza. Em ordem alfabética, certo? Em ordem alfabética, tem que estar assim, Nathalie. Eu até recomendo uma boa prática para todo mundo, já que você perguntou isso, que à medida que vocês forem citando o texto, vocês já joguem para referência. Porque se vocês forem botando as referências e não lembrarem as fontes, fica difícil, entendeu? Como eu falei, então, todas em ordem alfabética, certo? A gente vai ter uma aula sobre isso mais à frente, que eu acho que já na reta final. Mas uma dica que eu dou vai ser a seguinte: vamos lá, ó. Vamos supor aqui que eu vou fazer um tipo de referência, certo? Souza, vou botar meu nome aqui. Não tem um número mínimo não. Tem que seguir esse padrão que eu estou digitando aqui, certo? Por exemplo, aí o título da obra vai ter que ser neutro, certo? Seguido de volume, de versão, de editora, de ano. O padrão é esse, para uma citação que a gente usa, certo? Mas cada citação ela varia de acordo com a norma, com a BNT. Eu não lembro se eu botei aqui na aula, acho que eu não botei, certo? Não botei não. Mas tem lá no virtual, botei não. Lá no virtual tem uma norma, que é justamente a 10, 15 e 20, na parte de citações. Minto. A 6023, que é de referências, ele fala, ele explica totalmente como é que esse processo funciona, certo? E na verdade eu não tinha nem montado essa aula. Posso até, já que você me lembrou, Nathalie, a gente pode até montar uma aula só sobre referências, tá entendendo? Porque é muito detalhada a montagem da referência. Tipo assim, se tu for postar um site, aí o título da matéria do site tem que estar em negrito. Se tu for postar um artigo que está num periódico, aí já não é o título do periódico em negrito, é o título não é o título do periódico, é o título do evento que tem que estar em negrito, tá entendendo? Aí, se tu for postar um site, então tu não vai postar o nome do mês completo, tem que ser as 3 primeiras letras, mais um ponto. Então,
Varia bastante, exato, revistas, né? Então varia bastante, tá entendendo? Eu vou até vir uma data mais para frente, pode ser até semana que vem, certo? Para que eu possa montar um slide simples, né? Não vou montar um slide longo, certo? Em relação às referências. Eu acho que eu até gravei um vídeo aula sobre isso. Vou dar uma olhadinha também, disponibilizo para vocês, mas é algo que também é importante. Deixa eu ver aqui mais alguém perguntou. Acho que Arthur perguntou em relação à quantidade mínima de referência, né? Cara, não tem não, certo? Mas aí eu vou dar uma sugestão para todo mundo. Para artigos, vocês estão escrevendo artigos, tentem trabalhar aí com no mínimo 10 referências, no máximo 20, certo? TCCs, eu recomendo no mínimo 20, no máximo 40. Tentem trabalhar com essa margem aí, certo? De referência. A margem. Ah, Hugo disse que tem que ter 10, eu vou ter que botar 10. Não, é a margem, né? Aí ele vai estar perguntando, já que vai ter referências de um documento final do TCC1. Mas aí que você está falando, Elivelto, que sentido? Não entendi o que tu perguntou. O documento inteiro tem que ter, né? Há apenas uma regra, uma exceção, certo? Que é institucional, de que a coordenação de curso libera vocês de não precisar referenciar a introdução, certo? Eu tenho que seguir a normativa da instituição, certo? Então, Hugo, não exijo, na minha correção, que eu fiz agora, que vocês referenciem, certo? Mas eu, particularmente, certo? Oriento os meus alunos a adotarem referências na introdução. Tu tá entendendo? É uma visão minha. Cada pessoa tem sua visão, né? Porque vamos supor que tu vai levantar um problema e tu vai apresentar dados. Eu não vejo a lógica de tu apresentar dados sem citar a referência. Tá entendendo? Então, Elivelto, respondendo a tua pergunta aí, tem que ter sim, cara. Acho que do começo ao fim, só menos de um resumo, né? Mas tem alguns alunos que botam no resumo também, certo? Nos resumos que eu escrevo, tanto de artigos quanto de documentos, eu boto, certo, no resumo. Mas o resumo e a introdução da Unip não são obrigatórios. Aí Manuel Nota está perguntando, existe isso que o artigo não for publicado? Não existe não, cara. Eu acho que tá... Isso aí geralmente tem programa da pós, viu? O programa da pós da UFPB, da UFRN, da UFPE, certo? E o mestrado e o doutorado, se você não publicar o artigo do trabalho, você não defende e você não tem o título. No meu mestrado, eu publiquei no Apagar das Luzes um artigo com qualis e consegui defender, certo? Mas se eu não tivesse publicado aquele artigo, eu não tinha defendido, não tinha virado mestre, certo? Em relação a não ser atual, né? Em relação a não ser atual, depende, cara. A gente na Unip não tem nenhum critério, não tem nenhuma regra isso aí, não. Entenderam? A Ela está perguntando aí. Por falar nisso, de não ser atual, tipo, qual ano mínimo que você fala em relação a que, Alisson? A referência, a publicação, certo? Você fala dos artigos, né? Cara, boa pergunta. Uma sugestão que eu vou dar a todo mundo. A gente está em 2020, certo? Então, tentem não passar, certo? E no máximo, estourando, 15 anos. No máximo, assim, chorado, certo? Dos vários alunos que às vezes eu oriento, certo? Das federais, na época de mestrado, doutorado, enfim, quando eu publiquei, a gente era recomendado de não passar de 10 anos. Então, no máximo, 10 anos, certo? Mas a gente está em 2020, no máximo aí 2005 para frente. Não peguem nada de 2005 para trás, porque é muito velho. Ah, mas eu não achei. Não existe isso não achar. Eu garanto que qualquer artigo de qualquer área que vocês tiverem dúvidas, eu acho na internet. Não existe a desculpa de que não está achando material. Isso não existe. Isso é, na minha opinião, é desculpa de gente que não está procurando, que não está pesquisando. Sendo bem sincero, certo? Deixa eu ver quem mais perguntou aqui. Professor, não houver material para usar como referência. Fabiano, sendo bem sincero, cara, existe material sobre qualquer coisa que você imagina. Pode ter certeza disso. Uma grande diferença em relação a achar material, certo? Eu não estou gritando, não. Eu estou botando aqui para destacar. Mas o que vocês imaginarem existe em inglês. O Brasil, os países de língua portuguesa, eles são muito, digamos assim, discretos na publicação de pesquisas. Então, assim,
Entre 95% a 99% das referências que a gente trabalha na tecnologia, elas são inglesas. Ah, mas eu não achei um artigo em português. Procura em inglês. Ah, eu não sei inglês. Problema teu, infelizmente, certo? Vocês estão em um certo período da graduação, o cara não sabe inglês. Vocês têm não é obrigação formal. Ah, porque eu tenho obrigação, porque o professor disse. Vocês têm a obrigação profissional de saberem o inglês básico de leitura e escrita, certo? Como assim leitura e escrita? Leitura de você ler e entender o que está naquilo ali. Escrita de você saber escrever The Books on the Table. Pelo menos isso. Como é que escreve The Books on the Table? Ah, eu não sei. Então, desculpa a palavra, mas você está lascado. Porque entre 95% a 99% da literatura tecnológica inglesa e quase 100% das empresas mundiais, certo? Em sua grande escala, em sua larga escala, lançam material em inglês, certo? Então, não existe a desculpa. Não falem isso para mim na banca, senão vocês vão levar uma lapada minha. Eu vou dar uma lapada sem pena, certo? Ah, professor, eu não botei porque eu não achei. Não existe isso, cara. Se você botar lá no Google Books, certo? Deixa eu botar um linkzinho aqui que vocês acham qualquer coisa que vocês imaginarem. Se vocês clicarem nesse link, vocês acham qualquer coisa que vocês quiserem. Ah, mas eu não consigo baixar. Faz a citação da referência. Achou lá, tem lá, você cita, certo? Não tem problema. Pois é, né, Pajé? Enfim. Mais alguma pergunta? Acho que não, né? Vou finalizar aqui a aula, certo? Não consegui finalizar o slide mais uma vez. Mas só assim a gente vai tendo aula, né? Nessa outra slide aí eu falo do APUD, né? Na verdade, já falei do APUD. Dá um exemplo do APUD aqui, certo? Que é a citação da citação, como eu tinha falado também. Ou aquilo que eu tinha falado no começo, né? Um exemplo aí, só para finalizar, certo? A gente falta 5 para 8, né? Para fechar uma hora de aula. O homem é precisamente o que ainda não é, né? O homem não se define pelo que é, mas pelo que deseja ser. Aí botou aqui a citação, certo? Ortega, IHC, vírgula, Apud, Salvador. E como eu falei, eu não uso Apud, mas respeito quem usa, independente da maneira que vocês queiram trabalhar. Tá joia? Vou finalizar a aula agora. Eu marquei a de 8h20, certo? Então vocês têm aí 25 minutos para poder dar uma descansada, tomar uma água, jantar, lanchar. Quem chegou atrasado, que quiser ver os avisos que eu falei, amanhã eu estou postando a live no Blackboard, certo? Então, só é rever os primeiros 15 minutos de aula que tem lá todos os avisos. Não vou falar novamente. Se tiver dúvidas relacionadas a TCC, manda no chat, né? Ou a gente tem esses 5 minutinhos aí para vocês perguntarem, beleza? A Rusa está perguntando, professor, referente à fundamentação teórica, quantas páginas mais ou menos? Se falou no início da aula, eu não vi, depois entrei depois. Vai ser relativo, cara. Quem tem que definir a quantidade é o teu orientador, entendeu? Mas eu falei, eu acho que eu não lembro se eu botei aqui no chat, acho que não, né? Me recordem aí se eu botei no chat, quantidade média. Mas varia, entendeu? Em artigos, acho que, se eu não me engano, eu falei entre 3 e 4, né, no máximo. E entre 6, né, dependendo da forma que você escreve, certo? Varia aí. Entre 10, 15, 20, vai depender do teu orientador, entendeu? Não tem um padrão, não. Eu falei exatamente, falei. Não, José, eu falo várias vezes a mesma coisa, enfim, deixa eu falar, né? Beleza? Então, 8h20 estão lá na sala de A. Espero todo mundo lá pra gente começar a heurística. Exato, exato. Fala, cara. Tô ouvindo aí, Arthur. Estou vendo, né? Sobre quando eu faço uma versão do meu TCC, eu preciso subir? Não entendi, bicho, tua pergunta. A versão que você tá falando da entrega agora, a próxima, né? Dia 18. Dia 18 de maio agora, vai ser só literatura, entendeu? Aí, segunda-feira, eu vou abrir o link daqui para sexta, para que vocês enviem. Aí, até sexta-feira, você pode mandar, aliás, até segunda-feira, você pode mandar o documento, certo? No teu caso, Arthur, tu, Fabiano, os demais que eu oriento,
Eu prefiro atender pelo Skype. A gente agenda horário e discuto com vocês a reunião, beleza? Por chat não rola não, cara. Eu já falei a todos vocês que por chat é complicado. Vocês mandam mensagens, fica perguntando as coisas. Tem hora que é 11 da manhã, 3 da tarde, 2 da manhã. Pergunta coisa, depois esquece, depois pergunta de novo. Agenda a reunião, a gente discute na reunião, certo? Atendimento por chat, dúvidas por chat em relação à estrutura, não dá certo. Tá joia? Então, 8h20, tô aí pra IA, pra quem paga IA. Então a gente volta já já. Valeu todo mundo aí.